falou, irmão Vinícius, está totalmente certo, né? Porque a gente tem uma família, já é herança de Deus, né? É verdade. Então, Deus já fala através das palavras, na arca de Noé, que Deus coloca os filhos de Noé e as Amém. esposas. Deus fala através da palavra de Noé, através da arca, coloca um casal de macho e fêmea na arca. E quando Deus passa o dilúvio, a palavra de Deus nos fala, através da Bíblia, vão e se reproduzam. Sim. Então Deus já está dizendo, vão e dessa geração vai nascer outras pessoas, outras gerações. Então o que acontece? As pessoas estão vendo mais pelo lado social, digamos dessa forma, do lado social, do lado material, digamos dessa forma, Vinícius, do que um pai e uma mãe que o criaram, muitas das vezes tiveram que trabalhar na roça, porque muitos de nossos pais, podemos dizer que trabalharam na roça desde a infância. Sim. Né, para nos criar. E às vezes a gente não entende o porquê disso, o porquê daquilo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E Deus quer trazer, nesses últimos tempos, o amor fraternal, como você falou, nas famílias. A união faz a força. Sim. Então a família, a palavra de Deus diz, já é um escudo. Ou por que escudo? Se nós formos atacados, a família é um escudo toda unida. Sim. Que faz a segurança da gente. Um protegendo o outro. E um protegendo o outro. Então, se eu tenho a liberdade com meu pai e com a minha mãe, eu não vou deixar o meu pai e a minha mãe que me criaram, digamos assim, para dar ouvidos a uma pessoa que, digamos que conheci ontem. Sim. Porque a palavra de Deus já diz, vigiai e orai. Sim. Então, se a gente ora, vigia. Se vigia um pouco mais. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ao nosso redor, acampa anjos de Deus. E ao nosso derredor, o inimigo. Sim. Só esperando uma brecha, um momento para nos atacar. Sim. E a gente vê um princípio desse, como você falou, o inimigo, ele anda ao derredor de nós como um leão, ou seja, ele anda bramando, ele anda dizendo, eu vou te pegar. Sim. Só que o interessante, agora Deus me faz eu entender e me leva a um princípio dos animais. Quando o rebanho de ovelha, vamos dizer assim, o rebanho de ovelha está andando junto, irmão Pablo, está andando junto, todo mundo junto. Quando uma ovelha se desgarra do rebanho, que digamos que é a família, você se desgarrou. O quê? O inimigo, o lobo, ele vem e acaba te matando, você desfalece na fé e acaba até mente se desviando muitas vezes. Por quê? Você deixou o elo da família. Verdade. E a gente tem que entender que o elo da família, ele está muito além do que aquilo que a gente imagina. Porque uma família bem estruturada, ela tem que ter um diálogo. E muitas vezes a gente entende amor, até mesmo o amor de Deus, de uma forma totalmente equivocada. Porque hoje o amor no século XXI, irmão Pablo, eu costumo dizer sempre isso, que o que? O século XXI, o amor é o quê? Você pode fazer tudo o que você quiser, amor é eu deixar você fazer tudo o que você quiser. Por mais que eu seja que você vai acabar com a tua vida mesmo. Só que o amor bíblico, o amor de Deus e o amor de um pai é dizer o quê? Filho, não pule desse prédio porque certamente você vai morrer. Isso é lógica. Isso é amor. O que? É você repreender porque você está vendo que teu filho está fazendo errado. Ou seja, muitas vezes a gente não quer ouvir um não de um pai, ou não quer ouvir um não de um filho para um pai, porque muitas vezes um vai aprender com o outro. Por mais que o filho tenha que se sujeitar ao pai, e se eu creio, é bíblico, que temos que honrar pai e mãe, é lógico, temos que honrar. Mas um vai aprender com o outro, um vai fortalecer o outro. Como um exército, um só homem não ganha uma guerra. Por isso que eu digo que a família tem um poder, porque é princípio de Deus. Deus disse para Adão e para Eva multiplicar e encher a terra. Ou seja, o que Deus está falando? Sejam unidos. Sim. Porque na união de vocês, do elo de vocês, vai trazer com que vocês encham a terra.
vocês produzam na terra, vocês se multipliquem na terra. Mas Verdade. o que? Se não houver essa união, não tem como encher a terra. Verdade. Hoje a terra não estaria cheia se não tivesse havido uma união. Por isso que o inimigo tenta fazer essa desunião. Porque se eu tiver unido com o meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão, como é aqui em casa, e tiver em oração, o inimigo não tem como tocar em nós. Só se for brecha de Deus ou permissão nossa. Sim. Mas senão ele não pode tocar em nós. Por quê? Por isso que você vê muitos nos lares, como a gente vinha falando no carro, que você já não vê uma família orando para agradecer o almoço, Verdade. ou orando para agradecer o dia. Por quê? Não se vê mais isso. Porque é só no celular, como eu estava te falando, que eu vi aquelas conversas, o quê? É pai e mãe e o filho, tudo aqui, ó. Tudo no vício do celular. Que é um dos maiores vícios, como a gente estava falando ali, hoje. E eu posso testemunhar e dizer que eu sou líder de célula lá na Penha, na casa do meu avô, eu sou líder de célula. E o que seria uma célula? Seria um culto. É a mesma coisa se fosse um culto na igreja. Mas digamos que é um culto familiar, como alguns queriam chamar. E aqui em casa, a mãe é líder de célula, no culto familiar. E muitas vezes o meu avô, ele era crente, mas ele estava afastado, não ia mais no ministério da igreja. Quando Deus falou para mim, abra a célula, abra o culto familiar lá, depois que eu abri o culto familiar, o meu avô voltou para a igreja. Amém, aleluia. E agora, muito de conhecimento que eles não tinham há anos que eles passavam, por causa de um culto familiar que a gente faz toda terça-feira lá no meu avô, o que acabou? Acabou fortalecendo eles. Hoje você consegue conversar com eles sobre assunto da Bíblia que eles não conheciam, porque não estavam unidos. E quando a gente não está unido, a gente não cresce, ou seja, a gente não amadurece espiritualmente. E depois que a gente começou a fazer o culto lá, o meu tio aceitou Jesus, meu tio mais novo, eu ganhei ele para Jesus. Por mais que ele não se batizou ainda nas águas, mas ele já confessou Jesus como seu Senhor. Aleluia. O meu avô voltou para a igreja, a minha avó se fortaleceu mais ainda. Tava passando por luta, Glória a tava, Deus. mas de a gente se unir, acabou fortalecendo. É verdade. Hoje, da gente fazer célula aqui em casa, outras pessoas estavam desviadas da igreja, estão vindo, porque é um culto familiar. E hoje, a gente, quando eu estava no mundo, quando eu estava antes de Deus me tirar da vida torpe, da vida do mundo, aqui em casa era só briga. Porque se a gente se unisse, o inimigo não ia ter como ganhar de nós. Verdade. E quando a gente começou a fazer célula, a gente começou a fazer o culto familiar, se unir todo dia de meio-dia, agradecer, houve uma resistência. A gente conseguiu ter mais diálogo. Hoje a gente não briga mais. Por mais que haja uma discussão, porque eu não quero ser hipócrita e dizer que não há uma discussão ali, mas não é briga, digamos assim, de um ficar ouvindo com o outro. Não, é coisa ele discutir na hora, daqui a pouco um já está pedindo perdão pro outro, porque reconhece que está errado. O próprio Espírito Santo vai convencer o pecador do seu pecado. Mas há um diálogo agora, porque antes disso, irmão, não havia um diálogo entre nós aqui em casa. E depois que eu comecei a fazer célula lá no meu avô, houve um diálogo com eles. Aqui em casa houve um diálogo maior com a mãe, com o pai, com o Gulu. A gente já consegue sentar, debater, dizer, não, o que nós estamos errados? Por que você está desse jeito? Até esse tempo eu estava meio mal. A mãe chegou e falou para mim, mas ninguém sabia, só Deus. A mãe chegou para mim, ó, tu tá mal. Porque ela tinha liberdade, me conhece. Sim. Porque uma mãe e um pai conhecem. E um filho conhece seu pai quando tá mal, quando tá passando por um momento difícil. E eu tava pensando, mas ninguém tá vendo que eu tô mal. Mas quem? Deus levantou uma pessoa da minha família e mostrou que eu tava mal. E ali eu me senti que eu era amado, que a minha família tava junto comigo. E essa união que o inimigo não quer que a gente tenha, de ter um diálogo, de sair de vez em quando com a família, curtir a natureza, curtir a criação de Deus é muito algo interessante, que Deus mexe muito comigo, de eu ir num monte e ficar somente olhando aquilo que Deus criou. Sair com a família nisso, ter um diálogo. Hoje eu me acordo de manhã, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu vou limpar a casa pra mãe, pra honrar ela. Mas o que? Eu já faço chimarrãozinho pra gente estar conversando, trocando um diálogo. E ali a gente acaba falando coisas, eu acabo falando coisas pra elas, ela acaba se abrindo, eu me abrindo, o quê? Há um diálogo. E quando há um diálogo, há um aproximamento. O que o inimigo quer? Ele quer tirar você do quê? Quando você não está próximo com a tua família, você está distante, como uma ovelha desgarrada. Sim. Mas quando você está próximo, ele não pode te tocar porque você é resistência maior. Verdade.
Deus é tremendo nessa parte, né? Então, e muitas das vezes, o inimigo ele vem de uma forma sobrenatural. Às vezes o inimigo vem em pele de cordeiro sendo leão, Sim. né? Então o inimigo ele é astuto, digamos assim, irmão. Ele é astuto. Ele é astuto. Ele sabe se chegar. Só que no lar que tem a presença de Deus, como você disse, no lar que tem o amor, a paz de Cristo reina, é um lar totalmente diferenciado. E fiquei muito feliz ao saber da célula que através de cultos, a qual nós fazia outrora, familiar, outras pessoas de fora ouvem a palavra de Deus e são convencidas que Deus, ele fez os céus e a terra e Deus pode mudar a vida da pessoa. Sim. Então, é através de um simples gesto que outras pessoas podem estar aqui como nós, né? Podemos fazer a diferença junto, porque a união faz a força. Então, a palavra de Deus já diz, pregar o evangelho a toda criatura. Sim. Agora, porque uma pessoa, muito chama a minha atenção, irmão Vinícius, porque muitas vezes a gente se depara com certas situações, digamos dessa forma, na sociedade. Porque se passa uma pessoa bem vestida, por exemplo, no mendigo, não dá valor algum à pessoa. Não dá crédito à pessoa. Por mais que a pessoa esteja jogado, muitas das vezes sendo julgado pela sociedade, mas não sabe o que a pessoa passou para estar ali. Sim. Não sabe a situação da pessoa. E Deus, desde quando eu vim para o ministério da Assembleia de Deus, a última mensagem, Deus colocava mendigos que são, eu digo que não são mendigos, são meus irmãos, como a palavra de Deus já diz. Sim. E só que estão desviados da palavra. Muitos, irmão Vinícius, são conhecedores da palavra de Deus. Só que, como você falou, muitos são ovelhas e estão desgarradas. E por autoridade de Deus, Deus é o nosso pastor. Um pastor, ele se preocupa com a ovelha que tem. Um pastor, ele vai atrás, para justamente o lobo não vir e ceifar aquela vida. Sim. Então, Deus, ele é muito maravilhoso, que ele nos dá os livramentos que a Bíblia se olhar, né? Então, teve uma certa feita que Deus levou um mendigo, um morador de rua, que é um irmão, Cristo Jesus, na frente do meu trabalho. Eu trabalhava ali no Guadalupe, na Flex, Contact Center, trabalhava ali e eu estava só com R$8 na carteira. Porque nós sempre tivemos o cartão de vale alimentação, só que eu comprava desde quando eu vim morar com meu pai, pastor Márcio, minha mãe, missionária Maria, a minha irmã Sara, daí tinha o meu irmão Mateus, que casou, agora mora com sua esposa, que Deus abençoe todos eles. A partir daquele momento eu comprava alimento para minha casa, para mim, para minha família, para mantimento do nosso lar, Sim. que sempre foi abençoado, e podia abençoar outras vidas. E naquele momento, meio de mês, paga as contas, sobra pouco, né? Então primeiramente a gente tem que ter reverência à palavra, devolver aquilo que é de Deus. Sim. Muitos confundem isso, que eu tenho que dar, que nem um irmão falou na nossa igreja, que eu tenho que dar aquilo que é de Deus. Não é dar, é devolver, que nem a palavra de Deus diz, não seja ladrão. Devolver aquilo que é de Deus. Para quê? Isso que muitos confundem, irmão Vinícius. Que o dízimo, muitos confundem como enriquecimento ao pastor. Porque o pastor comprou aquele terno bonito, está comprando o meu dízimo. Só que se esquece de ver por outro lado, o mantimento da casa de Deus. Porque
um exemplo, se você não tiver o dinheiro para pagar a luz da sua casa, eles cortam. Sim. Então tem que ter mantimento também na casa de Deus. Então muitas das vezes Deus prepara os irmãos, só que muitos ainda não dão ouvido a essa palavra de Deus. Então desde quando Deus me libertou, quando eu me batizei nas águas, que a gente morre para o mundo e renasce para Cristo, com um pensamento totalmente diferenciado, a partir daquele momento Deus sempre colocou no meu coração de abençoar vidas. Então eu não faço assim por mérito, digamos, humano. Eu faço porque para a honra e glória do Senhor. Não que eu diminua e o Senhor cresça. Sim. Né? Então aquele momento que eu presenciei com aquele rapaz, eu comprei um lanche com R$4. Um pastel, comprei com R$4 e subi trabalhar. Estava no meu horário já de pausa, já estava avançado e subi trabalhar. Na hora que eu cheguei na frente daquele moço, Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Sabe o dinheiro que você tem? Eu sei, senhor. Compra um lanche para ele. Eu compro. Comprei um lanche para ele com os outros R$4. Foi tudo dinheiro. Eu me lembrei que aquele dia de sábado eu não tinha levado a comida. Só que Deus, ele trabalha de uma forma diversificada. Eu disse, meu Deus. Eu me lembrei que eu não trouxe valor, só trouxe este valor em dinheiro e não trouxe alimento. Deus providenciou um amigo pessoal da gente, que eu falava de Deus para ele, ele ficava muito maravilhado com a presença de Deus. Sim. Que Deus é bom, que Deus era na minha vida, sempre deu testemunho que Deus podia fazer na vida dele. Deus levantou ele para me abençoar com um almoço. E eu digo para você, irmão, almoço digno de pessoa rica. Sim. Num restaurante gourmet. Ele disse, pega seu prato, pega o que você quiser. Isso depois do momento que você abençoou aquele rapaz. Depois do momento que eu abençoei aquele rapaz. Ali já era Deus moldando a vida da gente, já era Deus transformando. Então se todos nós, como o irmão se disponibilizou para me buscar, se todos nós fazer esta obra, um pelo outro, um ajudar o outro, eu creio, em nome de Jesus, que vai acrescentar cada vez mais. Porque não é para honra e glória nossa, mas sim para honra e glória de Deus. E a palavra de Deus já fala, irmão Vinícius, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Então, se uma vida vale mais que o mundo inteiro, então por que muitos de nós está deixando vidas passarem em branco? Sim. E quando você ajudou aquele rapaz ali, isso veio de você ter aprendido com teu pai, com a tua mãe? De você ajudar os outros? Sim, isso veio já de berço, digamos dessa forma. De família, duelo da família, né? Da família. De ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Porque em um momento da minha vida eu fui ajudado por alguém. Sim. E eu quero dizer assim, irmão Vinícius, que às vezes Deus te tira da tua parentela para que você possa prosperar, já diz a palavra de Deus. Só que a gente não pode esquecer que às vezes Deus levanta alguém que não te conhece para marchar contigo na caminhada. Sim. Da mesma forma que Deus levantou o meu pastor, meu pai, que eu tenho um grande apreço, para caminhar junto conosco. Deus pode levantar alguém lá do mundo, fazer um pregador, sim, uma levita. Então, Deus, eu sempre digo com Deus, eu sempre falo, meu Deus, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Sim. Então, o que adianta termos riquezas materiais se não temos a presença de Deus? Irmão Vinícius, vou fazer uma pergunta. Por acaso, você já viu alguém que tem a riqueza feliz? Consigo mesmo no pessoal? É raramente. Sem Deus, não. É raramente. É que nem nós estávamos conversando.
pode ser uma capa por fora, nós felizes, mas por dentro angustiado. Sim. Porque uma pessoa sem Deus é uma pessoa totalmente vazia. E é isso que Deus quer transformar, é isso que Deus quer fazer na vida das pessoas. É se encher da presença, da graça, se encher do conhecimento de Deus, porque estamos aqui nessa terra só de passagem. Mas Deus nos deixa para nós aprender um com o outro. O ancião, que é o senhor mais de idade, aprender conosco e nós aprender com uma pessoa de idade. Nós aprender com uma criança que nasceu Sim. ontem, aprender a amar, aprender a respeitar uma vida. Porque Deus, Ele deixa a família, como você disse, é um elo. Então o elo de Deus não pode ser quebrado. Aleluia. Por muitas das vezes que nós podemos se afastar. Né? Muitas das vezes nós podemos se afastar da presença. Só que isso, eu aprendo, irmão Vinícius, que muitas das vezes Deus já está conosco no laço. Eu comparo muitas das vezes as nossas vidas como um animal chucro. Como que você vai chegar num animal chucro se ao menos você nunca teve um contato com ele? Assim é com Deus. Às vezes Deus, nós queremos ser ovelha desgarrada, Deus solta a corda, então vai. Sim. Vai que eu quero ver até onde você vai. Deus às vezes diz para nós, não vai. Porque a hora que você quebrar a cara, digamos dessa forma, você volta tudo arrebentado. Sim. Então eu quero deixar a palavra de Deus no seu coração para todo esse povo. Não espere para vir quebrado para a obra. Não espere você vir quebrado. Sim. Venha pelo amor, Não pela dor. não pela dor. Eu, irmão Vinícius, eu sou sincero com o irmão. Eu vim com amor, pelo amor. A minha mãe própria de sangue nos tirou da igreja e eu tive que voltar a Deus pela dor. Sim. 2 anos de sofrimento, 2 anos de luta, porque eu sempre digo que uma família, se um está doente, não sofre só o doente. Todos estão. Todos estão. Então, uma família, se um está doente, o outro quer o bem do outro. Sim. Nós fazemos o melhor para ver aquele doente alegre, feliz, contente com Deus. Sim. Então é o que Deus quer fazer. Sim. Deus quer nos moldar para nós que seja a união, que são as igrejas, independente da placa. Sim. Porque placa não leva ninguém para o céu. Não. Pastor, algum leva alguém para o céu. Quem leva é Cristo. É Né? Cristo. Então o pastor ele tem a missão de direcionar. Sim. Aleluia. Tem a permissão de Deus de nos repreender. É que nem o meu pai, meu pastor, se eu estou errado, ele disse, meu filho, eu vou te exortar pela palavra de Deus, você está errado nisso e nisso, aquilo. É verdade. E eu digo, meu pai, me perdoe, porque eu sou falho, a gente Sim. muitas das vezes, eu sempre digo, que há momentos que você vai falar com Deus e não há uma palavra para falar com Deus, só lágrimas. De tristeza, de angústia. Mas Deus, Ele contempla todas as nossas lágrimas. É verdade. A palavra de Deus já nos diz que Deus colhe as nossas lágrimas em cálices de ouro. Então, se hoje a gente está chorando, amanhã você vai se alegrar com Deus. Amanhã vai sorrir. Então, se hoje foi o dia de luta, amanhã será o dia da vitória. Então, basta ter fé em Deus e colocar assim, a gente, irmãos, a gente é um pilar da nossa família. É verdade. Então, tudo para você ter uma base bíblica, tudo começa por alguém dentro da família. Então, Deus teve que fazer, através da vida da sua mãe, te mostrar os bons ensinamentos. Sim. Para hoje você estar aqui. É verdade. Por mais que tenha se desviado um momento. Assim foi comigo também. Sim. Eu aprendi com a minha família, me desviei e voltei tudo arrebentado. Mas voltei para a presença. Sim. E
não podemos deixar de acreditar. Acreditar com Deus. Que Deus, Ele faz o que faz e na hora que Ele faz é maravilha. Eu sempre digo, uma mãe e um pai não podem desistir do filho. Um Sim. filho não pode desistir do pai. Porque por mais que o pai esteja nos caminhos do mundo, digamos dessa forma, num exemplo, Deus pode transformar, Deus trata. Sim. Então eu sempre digo, quando a gente chega numa igreja, a gente não chegou, quando nós chegamos na igreja, 100%. 100%. Chegamos faltando algo. Tudo arrebentado muitas vezes. Muito arrebentado, quebrado. Só que esse algo que estava faltando na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Sim. É Deus se apoderar da nossa vida para que Ele esteja à frente de todas as coisas. Porque a palavra de Deus já diz, todas as coisas me são lícitas. Então quer dizer que todas as coisas nós podemos fazer. Só que se nós fazemos errado, o Espírito Santo já nos coloca no nosso consciente. Nós erramos, pecamos, falhamos, vamos buscar melhoria. Porque eu sempre digo, todos os dias é um dia, não tem dia ruim, tem dia bom, nunca vai ter um dia 100%. Sim. 100% é só Jesus. Tem os nossos dias que nós vamos estar mais quieto, calado, tem os dias de angústia, tem os dias que nós ficamos, digamos que, irado por poucas coisas. Sim. E nesse dia que Deus testa a nossa vida. É verdade. É nesse dia que Deus nos prova. Porque naquele dia Deus manda provações, Deus manda luta para te provar se você está firmemente na presença de Deus. Se você reconhece que Deus é o único Salvador da sua vida. Amém. A gente vê um princípio ali, como você falou, da família, no livro de Atos, que a Bíblia vai dizer assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou em alguma outra tradução pode estar, às vezes, um pouco diferente. Ali a gente vê, se a gente for pegar o contexto do texto, a gente vai ver por quê que quando aquele rapaz, a família dele se converteu, depois que ele se converteu, toda a família dele se converteu. E muitas vezes a gente usa esse texto de Atos e de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou servimos ao Senhor. Só que a gente vai ver, se a gente estudar um pouco sobre o pai israelita, ou o pai daquela época, o que, irmão Pablo? Ele era o exemplo. Sim. Ou seja, desde o momento que aquele pai ele entregou a vida ao Senhor Jesus, toda a sua casa entregou a vida ao Senhor Jesus. E o que eu entendo com isso? Se às vezes é um filho que é cristão, ou se às vezes é uma mãe ou um pai que é cristão. Independente de quem seja cristão na casa, somente seja aquele. A pessoa ela tem que demonstrar o exemplo e mostrar que carrega algo dentro dela que fez com que ela mudasse a sua forma de falar, a sua forma de pensar, que é a metanoia, a sua forma de agir e de se vestir. Para o quê? Para a redenção da família, ou seja, para que veja a família dentro da igreja. Depois do momento que você começou a se portar como um servo de Deus, mudou suas atitudes, sua forma de falar, de se vestir, Sim. você viu a tua família dentro da igreja? Nessa parte, irmão Vinícius, eu tive a honra e agora de ver o meu pai dentro da igreja, o meu tio de sangue, o meu padrasto, que já congrega com nós, Sim. e minha tia dentro da igreja. Então, a gente é um canal de bênção, é um pilar, e tudo começa por uma pessoa. Sim. Né? Então, tive a oportunidade de ser o canal usado para trazer eles para a igreja. Né? Então, a minha família é de sangue, né? Então, digamos que tem alguns meus irmãos que são em 14 irmãos. Sim. Muitas das vezes, muitos deles não servem a Deus, não servem a Cristo, mas eles ouvem o que Deus passa para a vida deles. Às vezes Deus me usa para falar com meu irmão, distante. Sim. A minha irmã mais longe mora em Videira. Às vezes Deus me usa para falar com ela
de longe, distante. Então é algo sim sobrenatural de Deus, inexplicável o que Deus faz na nossa vida. Inexplicável. Porque Deus, ele trabalha de uma forma diferente da forma com o coração da gente. Se você dá liberdade para ele, ele vai cada vez mais acrescentar na tua vida. Agora, se você for uma pessoa que tem um coração mais fechado para Deus, não tem como Deus trabalhar. É verdade. Você pode até estar dentro da igreja, pode estar indo, pode estar frequentando, mas tudo está no coração. Deus conhece e prescreve o coração do homem. Então Deus sabe, até mesmo quando nós vamos pensar em falar, Ele já te conhece. Ele já sabe o que você precisa. Se você quiser ver a pregação inteira, a conversa inteira, no canal Vinícius Lewander. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.